Quais os direitos das mulheres que foram garantidos na Constituição Federal de 1988? Bom, com a Constituição de 1988, os direitos e obrigações das mulheres são iguais aos dos homens, são os direitos iguais. Os direitos femininos assegurados na Constituição Federal de 1988 nem sempre são conhecidos. O que tem sido feito hoje em dia para as mulheres terem conhecimento desses direitos estabelecidos? Bom, as entidades de classe e a sociedade vêm clamando para que as mulheres tenham conhecimento dos direitos. Isso independente da classe social, independente da idade, independente de qualquer coisa. Então, o que é feito? É levado esse conhecimento para as mulheres para saber quais são os direitos que as mulheres têm. Programas sociais, fazendo pequenos estudos, levando para as comunidades, mostrando às mulheres o que elas podem fazer nos casos que elas forem ou violentadas ou procurarem os seus direitos. Apesar da conquista da mulher hoje em dia na sociedade e também no mercado de trabalho, algumas ainda são vítimas da violência. A Lei Maria da Penha garante serviços de proteção e prevenção a essas mulheres ameaçadas? A lei foi criada para isso. Essa lei deveria ajudar, prevenir e socorrer essas mulheres. Acontece que as barreiras culturais são muito grandes e elas às vezes são maiores que as próprias leis. Então nós temos que ver que nós estamos inovando, nós estamos tratando a Lei Maria da Penha como uma lei diferenciada. Não é uma lei que é só da parte física, ela também atinge o psicológico, a família, os filhos. É uma lei que ela é específica, ela é uma lei diferente. Então, apesar da lei ter a previsão legal sobre todos aqueles aspectos que a mulher tem ajuda do judiciário, às vezes o judiciário não tem uma mão tão forte para ajudar a mulher. Mas eu acho que a gente não pode desistir, a gente tem que lutar para mostrar que esse problema é um problema muito sério e que o judiciário tem que estar do lado da mulher. Quais as principais conquistas femininas relacionadas à igualdade de gênero nas últimas décadas? É igualdade jurídica. É igualdade jurídica, é o direito da mulher conhecer os seus direitos e as suas obrigações e brigar por eles. Este é a maior conquista da mulher. Que explica a pequena participação da mulher hoje na vida política e também em outros papéis de liderança? Em primeiro lugar, é um problema cultural. Infelizmente, não é só no Brasil, mas em vários países a mulher foi tratada de uma forma discriminada. Então, ela não tem conhecimento, ela é por falta de conhecimento dos seus direitos, suas obrigações, em relação aos homens, em relação ao trabalho, em relação a tudo. Então, em primeiro lugar, é um problema cultural. A falta de incentivo também é muito grande. Então, eu acho que esses são os principais problemas. O que a lei do divórcio garante às mulheres no momento da separação? Bom, nós temos que falar em duas coisas. A primeira lei, que é a Lei 6.515, né, que é a lei do divórcio, que foi um grande avanço, que a mulher pôde, nessa ocasião, se libertar de um casamento e, nesse momento, ela ter direito a pleitear os alimentos para si próprio, para fazer a divisão do patrimônio, a partilha dos bens, renunciar ao direito de usar o nome do marido, entre outros direitos que a lei prevê. O que a lei do divórcio, a Lei 6.615 de 1977, garantiu às mulheres no momento da separação? Essa lei, como foi uma lei nova, ela foi muito boa para a mulher, porque, entre outras coisas, ela estabeleceu que a mulher podia pleitear alimentos para si própria, ela poderia fazer a partilha de bens, ela poderia renunciar ao direito de usar o nome do marido, entre outras coisas. Só que essa lei é de 77 e ela já sofreu algumas alterações. Mas essas alterações, elas não vieram em benefício somente da mulher, elas vieram em benefício a ambas as partes. Então, em relação à mulher, o que mais inovou foi essa lei de 77, a lei do divórcio. Perfeito. Essa lei atual, o que ela estabelece, por exemplo, para ambos os lados? A separação pode acontecer independente do prazo? Como é que fica essa questão? Essa lei, agora, essa alteração na lei que sofreu no ano passado, ela modificou algumas coisas. O divórcio pode ser feito em cartório, ele vai ser mais célere. Se não houver filhos menores, esse divórcio pode ser feito em cartório. Poderá ser retirado o nome do marido, não precisamos mais aguardar um prazo de 2 anos. Então,
A previsão é que seja mais célere o processo, mas existem também algumas regras. Não pode ser qualquer pessoa que pode procurar um cartório para fazer o divórcio. Se tiver que oficiar algum órgão, fazer alguma coisa, não pode, continua sendo na justiça. Como se consolidou o direito do voto feminino aqui no Brasil? Bom, infelizmente o Brasil não foi pioneiro, né, para que a mulher fosse, iniciar a votar. Isso veio de fora. Como todo o pleito começa quando existe uma discriminação. Então, como existia essa discriminação, que a mulher não poderia votar, e a mulher lutou, e a primeira vez que ela votou foi em 1928. Mas foi anulada essa votação, porque não existia uma lei específica para que atendesse os direitos da mulher. Não tinha uma lei especial para isso. Com Getúlio Vargas, ele veio e falou, olha, então vamos acabar com isso, eu vou instituir um novo Código Eleitoral, e no Código Eleitoral eu vou fazer a previsão legal que todo cidadão pode votar, independente do sexo, independente da raça. Então, aí a mulher começou a votar. Nessa ocasião, ela poderia votar a partir dos 21 anos de idade, sem discriminação. Depois, com a alteração de 34, Constituição de 34, passou para ser 18 anos. E agora, a partir dos 16 anos, com a Constituição de 88, existe a opção de votar ou não. Então, a mulher começou a votar com Getúlio Vargas, que ele instituiu o Código Eleitoral.